Provídeo, produtora de vídeo. Faça a festa e recorde com a gente. A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e este é o nosso programa Abba Pai. Eu quero agradecer ao meu Deus por mais esse privilégio que tenho de estar aqui para pregar a palavra para vocês e quero agradecer também a vocês que estão aí e vocês que são parceiros da gente, pessoas que sempre nos acompanham com aquele interesse de mergulhar, não é, na palavra de Deus e procurar conhecer de fato aquilo que Deus ele nos ensina em cada trecho da sua palavra. Então, muito obrigado a vocês que estão aí do outro lado, em nome de Jesus. Quero agradecer também a outros colaboradores nossos, como por exemplo o Acivaldo e a Maristela, aqui da TV Monte Sião, também o presbítero Emanuel, do supermercado J. Santos, também para o meu amigo André Mendes, da Inova Propaganda, e também ao meu amigo Ailton, ali da Academia Boa Forma, ali no Jardim Cruzeiro, Rua Porto Seguro. Um abraço todo especial para Ailton, da Academia Boa Forma. Muito bem. Queridos, olha, eu já estou assim, preparado para compartilhar com vocês a porção da Palavra de Deus de hoje. Mas antes eu quero deixar os meus contatos para você que tem o interesse de interagir conosco, ok? Bem, o nosso número de telefone é 0 operadora 75 9151 6907. 0 operadora 75 9151 6907 ou então 0 operadora 75 8217 6157. 0 operadora 75 8217 6157. Muito bem. O nosso e-mail é er_dantas@hotmail.com. er_dantas@hotmail.com. O nosso Facebook, ok? Você que quer assim nos convidar para fazer parte do seu hall de amigos aí no Facebook. O meu Facebook é Emerson Dantas de Roberta. Emerson Dantas de Roberta. Agora você também pode querer adicionar aí o Face da minha esposa, a Roberta, que é Roberta Mascarenhas, ok? Roberta Mascarenhas, você pode interagir conosco, sobretudo as pessoas que têm ouvido a palestra Imoralidades Sexuais, a palestra Casamento a 3, e muitas vezes querem conversar conosco, tirar dúvidas. Olha, o Face realmente é um instrumento maravilhoso para que possamos bater um papo, não é? E tirar dúvidas que porventura vocês tenham. Muito bem. Olha só, quero também dizer que eu sou pastor presidente da Igreja Batista Abba, aqui Brasil, Bahia, Feira de Santana, bairro do Jardim Cruzeiro, Rua Porto Seguro, número 445, na mesma rua do Hospital Municipal da Criança. Você ou vocês, né, são nossos convidados para os nossos cultos. Às quintas-feiras, 7h30 da noite, nós temos o culto de doutrina, tá? Temos também aos domingos, 10 horas da manhã, a escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção. E também domingo à noite, 6 horas da noite, temos o culto da família. Você pode comparecer, será muito bem recebido ou recebida em nome de Jesus. É um prazer, será um prazer para nós receber vocês, tá ok? Muito bem. Bem, também com relação aos nossos DVDs, você que tem interesse de adquirir nossos DVDs aqui em Feira de Jesus, né? Feira de Santana, chamamos carinhosamente Feira de Jesus. Você pode ir na Livraria Evangélica Proclamai, e ali você procura o pastor Antônio, a irmã Ieda, e ali nós temos alguns DVDs que você pode adquirir para a sua edificação e para a edificação daqueles a quem você queira presentear também, em nome de Jesus, ok? Certo, tá tudo pronto. Bem, eu quero também lembrar aos amados, orem por nós, estaremos assim, nesse próximo final de semana, indo para Itabela, extremo sul da Bahia, depois de Porto Seguro, depois de Eunápolis. Estaremos ali na PIB de Itabela, Primeira Igreja Batista de Itabela. O pastor presidente lá é o pastor José Ademilson, um amigo nosso, é um colega nosso de seminário, ex-colega de seminário. E estaremos ali pregando em ocasião do mês da família. Estaremos pregando não só para a igreja, mas especificamente falando para jovens e para os casais, ok? Levaremos a nossa palestra Imoralidades Sexuais e também a nossa palestra Casamento a 3. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas tremendas naquele lugar e vidas serão edificadas, impactadas, impressionadas pela palavra de Deus. Amém? Ok.
Muito bem, queridos, eu já estou pronto para começar aqui o programa. Você também? Então apertemos os cintos, porque o programa Abba Pai está no ar. Olha só, nós temos estudado aqui o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o tema desse nosso estudo atual, o Sermão da Montanha. E nós temos assim estudado cada porção do Sermão da Montanha. Hoje nós vamos nos debruçar sobre outra porção do Sermão da Montanha, ok? Desta feita fica em Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, é o nosso texto básico nesta ocasião, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Quero também registrar aqui a presença do meu amigo e irmão Alex. Ele congrega conosco na Igreja Batista Aba. Alex está aqui no estúdio da TV Monte Sião comigo, me acompanhando ao vivo, ok? Então um abraço para Alex. E Viviane não pôde vir hoje, né, mas certamente vai se sentir abraçada também, que Alex vai mandar um abraço da gente em nome de Jesus. Então muito bem, texto básico, Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Você já achou? Muito bem, se você já achou, me acompanhe em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos fala assim: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Aqui é Jesus conversando com seus 12 talmidim, os seus 12 discípulos. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Bem, queridos, como eu já falei, o tema do nosso estudo é Sermão da Montanha, e em cada programa abordamos um subtema, não é, do Sermão da Montanha. E hoje nós iremos abordar essa porção da palavra de Deus, que está em Mateus 6, de 1 a 4, é o nosso texto básico, e o título da nossa mensagem hoje é A Caridade ou as Esmolas, ok? A Caridade ou as Esmolas. E segundo Moody, né, um teólogo, um estudioso da palavra de Deus, um grande homem que pisou aqui na terra e estudou bastante a palavra de Deus, Moody ele vai dizer que de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1, até Mateus capítulo 7, no versículo 12, segundo Moody, aqui estão, nesta passagem está registrada as atitudes dos cristãos do reino. As atitudes dos cristãos do reino. Então hoje é a caridade, próxima ocasião é a oração, próxima ocasião o jejum, e aí a gente vai ver as atitudes dos cidadãos do reino. Muito bem, então Mateus 6, 1 a 4 é o nosso texto básico, o título As Esmolas, não é? Ou a Caridade, e eu quero assim ilustrar, queridos, a mensagem de hoje, lendo 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, segunda carta do apóstolo Paulo aos crentes gregos da cidade de Corinto, capítulo 8, versículo 9. E esse versículo nos fala assim, me acompanhe. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Muito bem. Então, nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele está falando para os cristãos gregos da cidade de Corinto, na sua segunda carta, que Jesus, ele entregou tudo o que ele tinha para nos beneficiar, para nos abençoar. Ele entregou a sua própria vida na cruz do Calvário, né? Então Jesus, ele é o exemplo magno, ele é o exemplo maior de doação, de beneficência, né? Jesus, ele é o exemplo maior que nós temos, e por isso devemos sim ajudar o próximo e abençoar o próximo, sobretudo materialmente, ok? Muito bem. Bem, antes de nós entrarmos aqui especificamente na mensagem, eu quero fazer aquele resumo que eu sempre faço,
da importância do Sermão da Montanha. E como eu sempre tenho dito, assim como o país tem a sua carta magna, o reino dos céus também tem sua carta magna. E a carta magna do reino dos céus é exatamente o Sermão da Montanha. Aqui nós temos orientações importantíssimas para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e que passam a ser cidadãos do reino, ok? E aqui especificamente vamos ver uma atitude correta, mas uma atitude correta que o servo de Deus ele tem, e agora com ênfase na questão da caridade e da esmola. Muito bem. Jesus, ele começou seu ministério com 30 anos, né? Logo ele foi tentado por Satanás no deserto, depois ele foi batizado, depois ele já começou a ensinar e a pregar, depois ele começou a falar ao ar livre por causa das multidões que o assediavam. Jesus, das multidões, ele tirou 70 pessoas, né, 70 homens para uma missão. Desses 70, tirou 12 homens que ficaram como seus discípulos, que o acompanharam ininterruptamente por 3 anos e meio. E nesta ocasião do Sermão da Montanha, segundo alguns estudiosos, Jesus estava em Cafarnaum, e ele assim deixa de lado as multidões, ele sobe a um monte de Cafarnaum, e ali, como qualquer mestre, ele se assenta para ensinar. Como qualquer mestre, ele estava diante dos seus discípulos, eram 12 discípulos, e como qualquer mestre, ele iria compartilhar o seu jugo, ou as suas interpretações da lei de Moisés, né? Jesus ele vai agora fazer uma releitura da lei de Moisés. Inclusive, ele vai assim estar dissociando da lei de Moisés alguns ensinamentos, sobretudo dos escribas, que ganharam status de lei, mas não foram originalmente sugerido por Deus através de Moisés para a nação de Israel e consequentemente para a humanidade, né? Esses princípios maravilhosos estão resumidos nos 10 mandamentos lá no livro de Êxodo, ok? Muito bem, então Jesus agora, diante dos seus 12 discípulos, dos seus talmidim, ele vai compartilhar suas interpretações da lei de Moisés. Ninguém nunca havia tido aquela ousadia de fazer o que Jesus fez, né? Não só interpretar, mas readaptar e fazer algumas adições, né? Se aprofundar ainda mais. Agora, Jesus está aqui diante dos 12 discípulos e ele agora vai falar sobre a caridade com ênfase nas esmolas, ou seja, ele vai falar da beneficência, né, da doação, mas com ênfase nas esmolas, que era algo muito importante na cultura judaica, sobretudo nesta época. Bem, eu fui procurar a etimologia da palavra esmola e o que eu descobri foi o seguinte: a esmola vem do latim elemosina e vem do grego elemosvini, e significa compaixão, piedade, ok? Então, esmolar pressupunha demonstrar o que? Piedade, demonstrar compaixão, era ajudar materialmente o próximo. Até aí tudo bem. Só que Jesus aqui, ele vai falar a forma correta que os seus discípulos deveriam esmolar, ou seja, eles deveriam, na verdade, entregar esmola sim, mas de que forma? Não é? Tanto aquele que entrega a esmola quanto aquele que recebe são esmoleres, né? Existe o esmoler doador e o esmoler que recebe a doação. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês podem continuar esmoleres, vocês podem continuar observando, não é, a entrega das esmolas, mas eu vou fazer aqui para vocês algumas observações. E quais são essas observações? Jesus deixou bem claras essas observações aqui nessa porção do seu discurso, e exatamente sobre isso que nós vamos estudar nesta ocasião, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu fui ao dicionário também e esmola no dicionário, no Aurélio, o primeiro significado aqui que eu separei é o seguinte: o que se dá aos necessitados por caridade ou filantropia. Óbolo, espórtula. Significado número 2, auxílio, amparo, socorro, benefício. Muito bem. Então, era comum que o judeu ele entregasse esmola, tá? Jesus agora, ele institui a igreja e ele vai dizer o seguinte: a igreja pode continuar entregando esmolas, desde que seja de forma adequada, ok? Muito bem. Bem, eu fiz alguns recortes sobre a realidade da esmola na época de Jesus, e eu tenho aqui pelo menos 2 recortes que dizem o seguinte: segundo o ensinamento dos rabinos, o judeu demonstra seu amor a Deus através de 3 principais deveres religiosos: beneficência, que cabe no caso aí a questão da esmola,
oração e jejum. Ou seja, todo judeu ele entendia que ele tinha 3 principais deveres religiosos: entregar esmola, orar e jejuar. E Jesus ele vai deixar bem claro para nós, a sua igreja, que nós também devemos entregar a esmola, ou seja, abençoar pessoas materialmente. Devemos também continuar orando, porque a oração também faz parte, né, da época da graça plena, mas também devemos continuar jejuando, são assuntos lá para frente. Mas, especificamente falando, a entrega das esmolas, nós também precisamos fazer isso. Agora, para os judeus, essas 3 atitudes religiosas eram muito importantes, e eles acabavam até utilizando, eles começaram até a praticar isso de forma inadequada. Vamos ver aqui adiante. Bem, outro recorte aqui. A esmola associava-se ao termo tzedakah, conceito fundamental de justiça, mérito e expiação. Justiça tem pelo menos 2 significados aqui na Bíblia, tzedakah e mishpat, não é? Aqui, no caso, a esmola estava associada ao tzedakah, conceito fundamental de justiça, mérito e expiação. Ou seja, a esmola estava associada à questão da justiça, a questão de procurar igualar a situação de todos por meio da beneficência, por meio também das esmolas. Agora vamos especificamente aos versículos, né? Eu quero ler aqui o versículo de número 1 para nós entrarmos aqui em uma reflexão importante em cima deste versículo. E esse versículo fala assim, Jesus ele falando aos discípulos, ele fala assim: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Então Jesus, ali no sermão da montanha, em cima da montanha em Cafarnaum, não é? Ele vai falar agora sobre um desses 3 principais deveres religiosos, e ele vai falar que quando os seus discípulos fossem esmolar ou entregar a esmola, que eles tivessem muito cuidado, sobretudo para que eles não fizessem aquilo para a sua autopromoção, para a sua auto-vanglória. E aqui nesse primeiro comentário do versículo 1, eu anotei o seguinte: em público, Cristo fala, cuidado para não fazer isso em público. As motivações inadequadas e a motivação adequada. Cristo estava querendo dizer o seguinte: olha, aquilo que existia no Antigo Testamento vai passar a existir agora no Novo Testamento, ou seja, na época da graça. Vocês podem dar esmola, mas façam isso discretamente, façam isso sucintamente. Ou seja, o que Cristo ele sempre nos ensina é que qualquer benefício que fizermos a uma outra pessoa, que a gente sempre faça da maneira mais discreta possível, sem tocar trombetas diante de nós. Vocês vão entender o porquê do tocar trombetas, né? Nós falamos isso. Então, Jesus aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês devem continuar entregando esmolas, mas tenham cuidado. Quando fizerem isso, então vocês façam discretamente. Façam para que, se possível, nem mesmo a pessoa beneficiada saiba que você a beneficiou. Então, o servo de Deus, ele é extremamente discreto. No reino de Deus é assim. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. E tem João 3,30 que eu sempre lembro aqui. Importa que eu diminua e que ele apareça. Até mesmo quando a pessoa beneficia alguém e depois fica se autoexaltando, né? O que é que acontece? Até mesmo a pessoa beneficiada pode se sentir diminuída, pode se sentir envergonhada. Então, até mesmo para poder preservar a pessoa que foi beneficiada, não é, de um papel desse aí. Muito bem. Então, Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, não entreguem esmolas ou não beneficiem ninguém para demonstrar generosidade. Não façam isso. Outra coisa, não entreguem esmola ou não beneficiem ninguém para desfrutar da gratidão do benefício. Tem pessoas que mantêm outras pessoas amarradas a elas, não é, por meio da gratidão, porque elas ajudam não com o propósito de que aquela pessoa ela passe a ter uma vida melhor, ou porque ela as ama, não é? Mas ela faz aquilo como uma forma de permuta. Eu te dou um bem material e você depende de mim, não é, por meio da gratidão. Isso é terrível. Muito bem. Ponto 3. Jesus Cristo está falando também: olha, não beneficie ninguém para desfrutar dos elogios. Muitas vezes somos tentados a ajudar as pessoas, né, para demonstrar nossa generosidade, para que a pessoa fique grata a nós e para que nós sejamos elogiados, louvados, né? Muito bem. E, em quarto lugar, beneficie as pessoas,
mas com a motivação adequada. O quê? A glória de Deus. Então, tudo o que um cristão faz por outrem, ou seja, tudo que um crente faz por outra pessoa, deve ser discretamente, de preferência até no anonimato, tá? Para que a glória suba para Deus. Importa que eu diminua e que ele apareça, João 3,30. E 1 Coríntios 10,31 fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, tudo o que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Deus deve estar no centro, não é? Glória de Deus, de um modo geral, pressupõe não só o poder de Deus, mas também o caráter de Deus, ok? E a gente sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém, no sentido de que Ele não divide o lugar da adoração com ninguém. Ele quer ser o primeiro lugar em nossas vidas, Ele quer estar entronizado em nossas vidas, ou sentado no trono de nossas vidas, que é na nossa mente, na nossa razão, no nosso entendimento. Deus deve estar em primeiro lugar. Muito bem. Agora, Cristo fala da questão do em público, não é? Ou seja, beneficiar até anonimamente de preferência, mas Ele fala também de recompensa, tá? Recompensa dos homens e não de Deus. Ou seja, Ele fala assim: se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está nos céus. Olha só, a palavra recompensa vem do grego apekein, uma terminologia técnica dos negócios, que significava já receberam a totalidade dos seus pagamentos. A palavra utilizada nas faturas quitadas era apeco, ou recebi de. Ou seja, na época de Jesus, quando uma pessoa ela quitava uma dívida com alguém, a pessoa que recebia todo o valor, ela entregava um recibo, não é? Um documento de recibo para o ex-devedor. E a palavra que se colocava lá, no grego, era apeco, ou seja, e se devolvia aquele recibo para a pessoa. E o que significava apeco? A pessoa estava com um documento nas mãos que dizia o seguinte: olha, recebi de fulano, não é, a quantidade total do que ele me devia, de maneira que ele está agora totalmente liberado. Então Cristo, ele usa essa palavra, eu creio que propositadamente, para poder deixar bem claro que quando nós beneficiamos alguém de alguma forma, inclusive por meio de esmolas também, né? E nós fazemos questão de que as pessoas saibam disso, para nos autoprojetarmos, consequentemente recebemos um apeco do homem, ou seja, o nosso reconhecimento, a nossa recompensa já é dada, porque permitimos que a coisa vazasse. Mas quando nós não fazemos isso, para que as pessoas vejam, aí nós temos uma recompensa nos céus, que é o quê? A gratidão de Deus. Deus fica feliz quando percebe que nós somos como Cristo. Cristo, ele foi o modelo do ser humano perfeito, e o próprio Cristo foi extremamente discreto. Extremamente discreto. Jesus nunca fez nada para poder se aparecer, não é? Ele fazia tudo para a glória de Deus. E quando nós fazemos também, beneficiamos alguém, buscamos o anonimato, beneficiamos alguém e não tocamos trombeta diante de nós, automaticamente estamos nos tornando mais semelhantes a Jesus. E Deus, ele fica feliz conosco. Que maravilha, né? Deus, ele se ri lá no céu, porque percebe que estamos cada vez mais semelhantes a Jesus. Que maravilha. Mas vamos adiante. Então a pessoa, ela deixa de receber a recompensa eterna, que é a alegria, a gratidão de Deus, né, e nos ver firmes, para receber uma recompensa temporária. Eu peguei um recortezinho aqui de uma das fontes às quais recorri, e esse recorte nos fala melhor sobre a questão de beneficiar o próximo, né, como os judeus utilizavam inadequadamente esta prática religiosa que era de dar esmolas. E diz assim: a beneficência judaica costumava dar muitas esmolas, era comum da cultura judaica. O doador era forçado a essa generosidade ao ter de fazer doações em público. Através desse aspecto de publicidade, cada um se sentia observado. Pelas ofertas, media-se o grau de religiosidade, ou melhor, o grau de justiça. Após o culto na sinagoga, cada um levantava e dizia qual era a quantia que queria ofertar.
Quando havia uma doação muito vultosa, o doador era até chamado de bemá, ou tribuna, e recebia a honra de poder sentar ao lado do rabino. Que coisa terrível, né? Totalmente ao contrário do que Deus ele ensina, não fazer acepção de pessoas, né? Não fazer nada para se autoprojetar. Vamos lá, o servidor da comunidade tocava então uma trombeta, a fim de chamar a atenção dos seres celestiais, porque ali se havia realizado uma beneficência especial. Entende aí? Quando fizer alguma coisa, quando Cristo fala assim, olha, quando fizer alguma coisa, não toque trombeta diante, não deixe que toque trombeta diante de você, porque era algo comum na sinagoga. A pessoa, ela dizia que ia dar uma conta volumosa, então tocava-se a trombeta diante daquela pessoa, né? Automaticamente as outras pessoas se sentiam diminuídas, né? E por fim, quanto mais, pois, o fariseu praticava beneficência, isto é, dava esmolas, tanto maior era o espetáculo, primeiro na sinagoga e depois também na rua. O Senhor condena intensamente esse espetáculo na sinagoga e na rua, segundo o comentário Esperança, ok? Muito bem. Então, a pessoa, ela dizia que ia dar uma oferta volumosa, ela era exaltada na sinagoga e depois também nas ruas. E é por isso que Cristo ele vai falar sobre isso aqui. Não permitam que toquem trombetas diante de vocês, nem que lhes exaltem na sinagoga e nem na rua. Porque tudo que você fizer é para a glória de Deus. E até mesmo quando a pessoa ela faz e não se expõe, queridos, isso até lhe preserva, não é? Isso a impede de ser objeto da inveja e do ciúme de outras pessoas que poderão até prejudicá-la. Você entende isso? Muito bem. Vamos lá. Agora vamos ao versículo 2. O versículo 2, e assim nos diz a palavra do Senhor. Vamos lá, me acompanhe. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Perceba só, Cristo ele estava falando de algo que era comum, sobretudo na sinagoga e principalmente aos fariseus que gostavam muito de se aparecer, né? Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mais uma vez, Cristo falando de recompensa. A transitória, ou seja, a efêmera, a passageira aqui da terra, que é o reconhecimento dos homens e o reconhecimento de Deus. Precisamos buscar o reconhecimento de Deus e não dos homens. Ok? Muito bem. Hoje sempre, né, o homem sempre lutou muito por prestígio, né? Jesus até fala, se você chegar em uma festa, não sente lá na frente, porque pode chegar alguém mais importante e a pessoa, a dona da festa, pedir para você levantar e se sentar lá no fundo. Que vergonha não seria? Não seria melhor você chegar e sentar no fundo e de repente o dono da festa lhe chamar diante de todos para sentar na frente? Né? Então Jesus ele sempre prima por isso. O servo de Deus, a serva de Deus são pessoas discretas que contentam-se com as coisas humildes, né? Muito bem. Agora, diante do versículo 2 aqui, eu fiz os seguintes comentários, né? Contando e elogiados. Né? Então, Cristo faz alusão à esmola ostentosa, costume oriental de longa data, e o J.J. Wettstein, ele também faz um comentário sobre esse costume, né? Da esmola ostentosa, e ele diz assim, eu peguei um recorte do que ele comentou, e ele fala assim, no Oriente, a água era tão escassa que às vezes se precisava comprar. Quando alguém queria fazer uma boa ação e abençoar sua família, ia até o vendedor de água e lhe dizia, dá de beber aos sedentos. O vendedor de água enchia uma bota com água e de pé no meio do mercado gritava, os sedentos venham, bebam a oferenda. O ofertante o acompanhava e de pé junto ao vendedor de água, quando alguém vinha beber, lhe dizia, agradece-me, eu sou quem te dá de beber. Você entende isto? Então, era comum que um homem querendo abençoar sua família, né, ele doava algo, ou seja, podia ser água, e o mais interessante, ele ficava ao lado daquela pessoa que chamava as pessoas para virem se descedentar, e quando as pessoas iam beber, ele mesmo se autopromovia, né, se autoelogiava. Ele dizia, olha, sou eu quem está te dando essa água. Ou seja, eu mereço reconhecimento, eu mereço a sua gratidão. E é exatamente isso que Jesus ele combate, né? É isso que ele combate. Só Jesus ele pode sim fazer isso.
quando ele chegou para a mulher lá no poço, né, de Jacó, e falou: olha, eu sou a água viva. Né? Muito bem. Então a gente percebe que a esmola ostentosa era muito comum. Então os judeus, infelizmente, sobretudo os fariseus, eles tinham essa mania de beneficiar alguém, mas sempre com o propósito de que eles fossem exaltados, né? De que eles fossem colocados no centro. Muito bem. Agora, nesse versículo também fala a expressão hipócritas, né? Como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. E nós sabemos que a palavra hipócrita aqui vem do grego hipócrita, que significa ator. Então aqueles homens eram atores, né? Eles ensinavam ser alguém que eles não eram, ou seja, pessoas perfeitas. Então eles ensinavam ser pessoas perfeitas por causa das bondades que eles praticavam, né? Mas no fundo, todos nós somos maus, né? Todo homem é limitado, todo homem é frágil. E é por isso que nós não devemos nos arvorar de ser alguma coisa, porque bom só há um, que é Deus. Quando o rapaz chegou para Jesus e falou: olha, bom mestre, ele falou: olha, por que me chama de bom? Bom só há um, que é Deus. Você entende isso? Exatamente. Então, nenhum de nós é bom, tá? Todos nós somos maus. Agora, Deus, em seu infinito amor, enviou Jesus para morrer na cruz para nos salvar, e por causa da atitude de Jesus somos salvos. Então somos salvos por meio de Jesus, por meio da nossa fé, tá? E não por causa das obras, para que ninguém se glorie, como diz a palavra de Deus. A salvação vem por meio da fé e não das obras, para que ninguém se glorie. Não é fazendo boas obras que eu vou ser salvo, de maneira alguma. Agora, porque eu sou salvo, automaticamente eu pratico boas obras, porque é uma das marcas das pessoas salvas e que são discípulos de Jesus. Muito bem. Vamos agora ao versículo 3, que diz assim: mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Que coisa interessante, né? Além de você não se autoprojetar em público, nem mesmo ao seu amigo mais íntimo você deve dizer o que você fez, que você doou, que você fez e que aconteceu, né? E aqui eu anotei o seguinte, né? De tal modo, isso aqui pressupõe anonimato, né? E eu peguei aqui algumas citações para a gente refletir sobre isso. A primeira: os rabinos diziam: quem dá esmola em segredo, diziam eles, é maior que Moisés. Existia a banda podre, né? Como a gente sabe que existe em todo o círculo social, mas também existia a banda dos ajuizados. E alguns rabinos diziam: olha, quem dá esmola em segredo é maior que Moisés. E Jesus, ele veio defendendo exatamente o discurso desses rabinos, que sabiam que toda beneficência deve ser praticada, né, no anonimato. Muito bem. A esmola capaz de salvar da morte, é outra citação, é aquela em que o beneficiado não sabe de quem provém, nem o ofertante a quem a dá. Que maravilha, né? Na nossa igreja, geralmente quando alguém está passando por alguma dificuldade, por exemplo, tem uma conta em aberto que precisa pagar, nós falamos: olha, irmãos, existe alguém entre nós que precisa de ajuda, está precisando de X reais da nossa igreja. E ali os irmãos se reúnem e nós procuramos abençoar aquela pessoa, de maneira que nem a igreja fica sabendo quem é a pessoa necessitada e nem a pessoa necessitada sabe quem foi que doou. Então, dessa forma, a gente tem que se preocupar com o próximo, a gente tem que procurar promover o bem-estar do próximo, inclusive enfiando a mão no bolso. Alguém já falou que uma pessoa é crente de fato quando o bolso dela também se converte, né? E depois que ajudarmos, precisamos o quê? Guardar o anonimato, para que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a quem? A Deus. Amém? Muito bem. E uma terceira anotação que eu peguei aqui. Havia um rabino que, quando desejava dar esmolas, atirava o dinheiro às suas costas, para não saber quem a recolheria. É melhor não dar nada, diziam, que fazê-lo obrigando o necessitado a reconhecer o seu benfeitor, pondo-o deste modo em uma situação vergonhosa. E é verdade, né? Muitas vezes a pessoa beneficiada, quando ela vê o benfeitor se vangloriando, ela realmente se sente vergonhada, né? Muito bem, vamos lá. Vamos agora ao versículo 4. Vamos fazer alguns comentários aqui em cima do versículo 4. E o que é que nos diz o versículo 4? O versículo 4 nos fala assim: isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, o próprio Deus, ele é um Deus discreto.
né? Nós, como nosso Deus, devemos também ser discretos, ok? E quando nós beneficiarmos alguém, devemos fazer como o próprio Jesus fazia, buscar a discrição. E em vez de recebermos recompensa aqui, que no caso são os louvores dos homens, né, que percebem a nossa bondade, receberemos uma recompensa no céu, que são os louvores do próprio Deus, os elogios do próprio Deus a nós, tá? Como o próprio Deus, ele falou para Satanás de Jó. Satanás, ele estava entre os anjos, diante de Deus, e Deus pergunta, de onde tu vens? E ele fala, venho do rodear a terra e do passear por ela. E Deus perguntou, viste o meu servo Jó, homem bom e que se desvia do mal? Quer dizer, o nome de Jó foi motivo de uma conversa entre Deus e Satanás lá nos céus. Mas por quê? Por causa da sua integridade. Então, não foi muito melhor para Jó ter sido louvado por Deus do que por bocas humanas? Então a nossa recompensa é esta, é o de sermos reconhecidos por Deus e não pelos homens. E é por isso que devemos ser como Deus, né? Deus, ele é invisível, até nisso ele é discreto, né? E quando ele veio visivelmente enquanto Deus, né, enquanto Jesus fazia tudo também e sempre procurava a discrição. Ele fazia alguns milagres que eram sinais, que denunciavam que ele era o Messias, não é? Nós vamos estudar futuramente aqui, quem sabe, os milagres, e vamos perceber que os milagres realizados por Jesus eram sinais, e os sinais apontavam para alguma coisa. O que é um sinal? Aponta para uma realidade. Então os milagres que Jesus realizava eram sinais que apontavam para a sua messianidade, para o fato de que ele era o Messias. Existiam tradições em Israel que diziam que só mesmo o Messias ele iria curar uma pessoa leprosa, por exemplo. Existiam tradições rabínicas que diziam que só o Messias curaria o leproso, que só o Messias curaria o cego de nascença, que só o Messias curaria o mudo. E quando Jesus ele operava os milagres, ou seja, ele realizava esses sinais, ele dizia sempre para as pessoas, olha, se mostre ao sacerdote, porque automaticamente o inquérito seria instaurado e os sacerdotes iriam examinar se aquele homem de fato ele fora curado, e uma vez que se constatasse que ele fora curado, isso seria levado ao sinédrio, e ali os doutores da lei, sobretudo os fariseus, iriam procurar esse suposto Messias para realmente inquiri-lo, para saber se de fato ele era o Cristo enviado por Deus. E Jesus, quando ele fazia os milagres, né, quando ele fazia os sinais, ele falava, olha, se mostra ao sacerdote, para que eles, por fim, eles e as autoridades religiosas de Israel saibam que eu sou o Messias, eu sou enviado de Deus, apesar de não ser o que eles esperavam, não é? Mas enfim, só estou dando uma pincelada daquilo que a gente vai poder conversar no futuro, né? Quem sabe no futuro a gente vai estar estudando os milagres de Deus, depois as parábolas de Jesus, enfim, tem muita coisa boa que virá aí pela frente com o programa Papai ainda em nome de Jesus. Mas por que é que eu contei isso aqui? Porque Jesus ele ordenava que a pessoa se mostrasse ao sacerdote ou à sua família. Jesus não falava assim, olha, saiam dizendo por aí que eu o curei, que eu a curei. Saiam dizendo por aí que eu ressuscitei o morto, que eu curei o cego, que eu curei o surdo, que eu curei o mudo, que eu curei o aleijado, que eu sou, que eu faço, que eu aconteço. Jesus não fazia isso. Jesus ele falava, olha, mostra-te ao sacerdote, ou então vai e mostra-te a tua família. Que descrição maravilhosa, não é? Então devemos ter esse exemplo de Jesus. O Espírito Santo também trabalha de forma tão discreta em nós, não é verdade? Fala conosco de uma forma tão discreta. Muito bem. Então o versículo 4, né? Eu quero destacar essa expressão, vê o que você faz. E Deus, né, que vê o que você faz, inclusive o interior, ou seja, as motivações. Queridos, o que determina que as nossas ações sejam sacras ou profanas, dentre outras coisas, é a nossa motivação. O que é que nos motiva a fazer determinada coisa? O que foi que me motivou buscar a TV Monte Sião para pregar a palavra de Deus? Qual é a minha motivação? A minha motivação é de simplesmente estar participando de um programa de TV? A minha motivação é simplesmente ganhar visibilidade para aquelas pessoas que nos acompanham, não só ao vivo, mas como também pelos DVDs, não é? Que nós passamos adiante. A minha motivação na verdade, se tornar uma pessoa famosa,
né? É receber elogios. Qual é a minha motivação? Se a minha motivação for uma dessas aí, tudo que eu estou fazendo aqui é em vão. Em vão em determinado sentido, porque a palavra de Deus não volta vazia, né? Se eu estou falando aqui motivado por vaidade, o que eu digo e que está baseado na palavra vai encontrar guarida nos corações e pessoas serão salvas, curadas e libertas. Mas, por outro lado, se eu estou fazendo por vaidade pessoal, automaticamente o meu galardão já está sendo pago aqui e agora. Ou seja, se eu estou buscando reconhecimento humano, o meu galardão está sendo pago aqui e agora. E não está sendo pago por Deus, ou seja, pago em que sentido? Né? É importante a gente ter muito cuidado quando fala é pago, não é? Mas o meu galardão ele vai me ser dado pelo próprio Deus, que é o que? A sua gratidão, a sua alegria, o seu reconhecimento, o seu louvor, a minha pessoa lá no céu. Então, queridos, esse texto fala sobre a beneficência, ajuda de um modo geral ao próximo, mas com ênfase às esmolas. Então, devemos procurar beneficiar o nosso próximo, devemos também até entregar esmolas àqueles que precisam, mas sempre buscando o anonimato, sempre buscando a discrição, sempre buscando a glória de Deus, sempre procurando fazer com que as pessoas vejam em nós Deus, e não buscar a autoprojeção, a autossatisfação, de permitir que a vaidade motive as minhas atitudes. Não, mas tem que ser sempre a discrição. Tudo é para a glória de Deus. Vamos ver isso aqui nos próximos estudos, sobretudo quando falarmos da oração e do jejum, não é? Que são as outras duas atividades religiosas que os judeus eles reputavam como muito importantes. Não só as esmolas, né, ou seja, a beneficência, como também a oração e o jejum. A gente vai perceber que Jesus quer que a gente faça tudo isso também discretamente, tudo para a glória dele. Então saiba, Deus, ele conhece a nossa motivação. É como diz lá em Samuel, né? Que o homem, ele vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ou seja, Deus, ele vê o coração, ele vê a nossa mente. Ele sabe do que está arquitetado aqui dentro, né? Esse ano é ano de Copa do Mundo e também ano de eleições. E exatamente nesse período das eleições que a gente vê muito assistencialismo, né? A gente vê muito assistencialismo. Muitos homens e mulheres, candidatos a um determinado cargo político, eles saem por aí prometendo mundos e fundos, né? Prometendo muitas coisas que não são cumpridas muitas vezes, e também barganhando o voto. Ou seja, é o que chama de voto de cabresto, né? Pessoas políticos que saem por aí beneficiando algumas pessoas materialmente, para que as pessoas, por consequência, lhes deem os seus votos. Isso é uma espécie de barganha, uma permuta, um escambo, né? Atual, e que está sendo utilizado. Muitos governantes que ficam beneficiando até de forma inadequada a muitos e tornando-os, na verdade, escravos livres. Pessoas que não estão por trás de uma grade, mas que estão presas a um determinado benefício que um governo ou outro podem dar, a fim de que eles se mantenham no poder. E a gente tem que entender que essas pessoas que estão praticando esse tipo de assistencialismo, sobretudo os políticos que estão praticando esse tipo de assistencialismo, esses políticos que estão mal intencionados, né? A motivação deles é a sua autoprojeção, eles querem chegar ao poder a todo custo. E aí eles acabam beneficiando as pessoas, mas aquele beneficiar das pessoas é porque ele as ama de fato? Ou porque simplesmente ele quer ficar 4 anos no poder, a depender do seu cargo, né? Ou quer mais uma vez ficar mais 4 anos no poder e por aí vai, a depender se é presidente, vereador, depende de cada cargo, né? Então, qual é a motivação? Deus conhece a motivação. Nós, seres humanos, conhecemos outros seres humanos pela aparência. E, infelizmente, às vezes, os julgamos pela aparência. Tinha um slogan de uma determinada empresa que falava assim: o mundo trata melhor quem se veste bem. E é verdade, né? Nós, seres humanos, nós nos deixamos levar muito pela aparência. Infelizmente, o mundo trata melhor quem se veste bem. Infelizmente, as pessoas mais benquistas, mais bem recebidas, são aquelas que aparentemente possuem alguma coisa, tá? E acabamos muitas vezes julgando
Não é? Reputamos pessoas de mau caráter como pessoas de bom caráter e vice-versa por causa da aparência. Porque o homem só vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus sabe qual é a motivação do coração de cada pessoa. Se a pessoa está beneficiando para a autopromoção ou se é para a glória do seu nome. Deus, ele sabe de tudo. E nós cristãos precisamos entender isso, queridos. O Sermão da Montanha é a carta magna do Reino dos Céus. Somos cidadãos do Reino dos Céus. Precisamos ler a Bíblia e, sobretudo, o Novo Testamento, e, sobretudo, o Sermão da Montanha. E, consequentemente, aprendermos o que ele nos ensina para vivermos isso no dia a dia, a fim de que impactemos o mundo com um estilo de vida diferente, baseado no Cristo, que é o modelo dos céus para nós. Amém? Jesus, ele é o modelo do ser humano perfeito. E nós precisamos imitá-lo, a fim de que mais pessoas sejam alcançadas pelo seu amor, para que possam viver com Deus na eternidade, depois da inauguração do Estado Eterno. Amém? Estou encerrando aqui o nosso programa, tá? Dizendo que o nosso próximo estudo vai ser a oração, ok? O nosso próximo estudo será a oração, é a sequência aqui, e está aqui em Mateus 6, de 5 a 15. Mateus 6, de 5 a 15. Amém, amados? Muito bem, vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, eu assim te peço, Senhor, por nós, por cada um de nós, sobretudo nós que somos cristãos. Ensina-nos, meu Pai, a ser mais semelhantes a Jesus. Ensina-nos, meu Pai, a beneficiar sem o interesse de ser reconhecidos. Senhor, ajuda-nos a ajudar, meu Deus, buscando a glória do Senhor, meu Deus. Ajuda a tua igreja invisível na face da terra, independente da denominação, para que sejamos de fato, meu Pai, semelhantes a Jesus e buscarmos a glória do teu nome, Senhor. É isso que nós precisamos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, eu estou indo, mas pedindo a Deus, né, que estejamos juntos na próxima ocasião, na próxima oportunidade. Mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.